Em 20 de setembro de 2021, a polícia de Praga abre a porta de uma casa de banho comum e depara-se com uma cena quase inacreditável. No chão frio de azulejos, jaz Kristina Novakova, de 23 anos. Ela está extremamente debilitada, reage com dificuldade às pessoas ao seu redor, mas o principal, está viva. E não haveria nada de extraordinário não fosse por uma circunstância. Kristina não saía daquele cômodo há quase 4 anos. À primeira vista, o cômodo não difere das casas de banho típicas que se podem ver em qualquer apartamento. Banheira, azulejos no chão, chuveiro, uma pequena janela no alto e uma porta trancada por dentro. Só que esta porta não é comum. Está equipada com uma fechadura que só pode ser aberta pelo lado de fora, usando uma chave de fenda especial. Ou seja, estando dentro, é quase impossível sair por conta própria. Quando os peritos criminais examinam o local, encontram no chão 3 embalagens vazias de medicamentos antipsicóticos, fabricados em 2017. 4 anos. É precisamente esse o tempo que, presumivelmente, Kristina passou ali. A umidade no cômodo era constantemente alta, o que é confirmado pelas suas mãos e pés. Apresentam sérios danos devido à exposição prolongada à água e umidade. Os pais de Kristina, o engenheiro Martin Novak e a sua esposa Eva, recebem a polícia calmamente. Informam imediatamente que a filha está na casa de banho por vontade própria. Além disso, a mãe assegura aos investigadores que tal decisão estranha é uma recomendação do psiquiatra. Mas os pais não conseguem apresentar quaisquer documentos médicos ou prescrições que confirmem isso. As suspeitas da polícia recaem imediatamente sobre os pais. O primeiro e mais óbvio suspeito, o pai, Martin Novak. Ele é engenheiro, um especialista técnico que tem familiaridade com ferramentas e pode facilmente lidar com fechaduras deste tipo. É ele quem mostra à polícia como funciona o mecanismo da porta e sublinha: abri-la por dentro é impossível, se não se usar uma ferramenta especial pelo lado de fora. Segundo o pai, a última vez que abriu a porta foi há 1 semana, após o que Kristina, supostamente, voltou a fechar-se lá dentro. A mãe, Eva Novakova, parece composta e calma. Responde de bom grado às perguntas dos investigadores e repete com confiança. Kristina fechou-se sozinha e recusava-se a sair. Eva afirma que alimentava a filha, passando-lhe comida por baixo da porta. Nos últimos dias, Kristina supostamente recusava-se a comer, razão pela qual o seu estado piorou. Mas por que motivo a mãe não procurou ajuda médica, ela não conseguiu explicar. Entra em cena a vizinha da família Novak, Zuzana Kovachová. Ela conta à polícia que várias vezes ouviu Kristina a pedir ajuda durante a noite. E segundo ela, isso acontecia sempre quando no apartamento, além da filha, estava apenas o pai. A vizinha até afirma que a mãe, nesses momentos, não estava em casa, passando frequentemente a noite com os seus parentes. No entanto, quando a polícia verifica estas declarações, elas não são confirmadas por outros vizinhos. Acontece que ninguém, exceto Zuzana, ouviu quaisquer gritos estranhos ou pedidos de ajuda. A investigação decide não se fixar na versão da vizinha. Por enquanto, são apenas palavras que não são confirmadas por factos. Entretanto, os peritos criminais fazem uma descoberta inesperada. O exame médico legal mostra que a última vez que Kristina comeu foi há menos de 36 horas. Mas o pai afirma que a porta da casa de banho estava trancada há 1 semana. Alguém claramente não está a dizer a verdade. Um dos pais abriu a porta muito recentemente e deixou lá comida. Mas quem e por que esconde isso? No dia seguinte, após a polícia ter encontrado Kristina na casa de banho, os agentes começaram a investigar minuciosamente todos os detalhes daquela manhã. Pois alguém, certamente, não estava a contar toda a verdade. Um interesse especial recaía sobre o pai, Martin Novak. Exteriormente, mantinha-se confiante, quase indiferente, como uma pessoa para quem a visita da polícia é apenas um pequeno incômodo doméstico. No entanto, alguns momentos no seu comportamento alertaram imediatamente a investigação. Na manhã cedo de 20 de setembro, o mesmo dia em que a polícia arrombou a casa de banho,
Uma câmera IP de um vizinho instalada no estacionamento perto do prédio filmou uma atividade invulgar de Martin. Ele apareceu na gravação às 05:12 da manhã, num domingo, embora normalmente a essa hora estivesse sempre em casa. Inicialmente, nada de suspeito na gravação. O homem simplesmente saiu do prédio e dirigiu-se ao seu carro, estacionado no canto mais distante do estacionamento. No entanto, as ações subsequentes de Martin fizeram com que a investigação olhasse para esta gravação repetidamente. Nas imagens, vê-se claramente como o pai de Cristina abre a bagageira e mexe demoradamente lá dentro, claramente a verificar ou a reorganizar algo. A dada altura, a câmera foca em grande plano 2 detalhes: uma caixa de luvas médicas descartáveis e um grande soprador térmico. Estes 2 objetos levantaram questões imediatamente. Na polícia entendiam: um engenheiro pode ter quaisquer ferramentas para o seu trabalho. Isso é perfeitamente normal. Mas num domingo de manhã, muito antes de os agentes o visitarem, isto parece estranho. As luvas médicas podiam indicar muitas coisas. Antes de mais, uma tentativa de ocultar impressões digitais. Afinal, qualquer pessoa que já tenha visto crônicas criminais sabe que são precisamente as luvas que se usam quando não se quer deixar vestígios. A polícia, naturalmente, presumiu isso imediatamente. Martin teve de se explicar aos agentes poucas horas depois de a gravação da câmara ter chegado às mãos da polícia. A pergunta sobre para que precisaria de um soprador térmico numa manhã de domingo cedo, o pai de Cristina respondeu calmamente que estava a reparar a fiação na garagem. Supostamente, esta tinha avariado na noite anterior e simplesmente não houve outro tempo para a reparação. A resposta parecia plausível, no entanto, a investigação decidiu verificar. Solicitaram as contas de eletricidade da garagem para se certificarem de que realmente havia problemas com a fiação. Esta questão permaneceu em aberto e exigia verificação adicional, mas as luvas ainda permaneciam um mistério. Inicialmente, os agentes presumiram que nelas haveria vestígios de água ou substâncias da casa de banho, que poderiam ligar o pai diretamente à história de Cristina. No entanto, a análise laboratorial dissipou rapidamente estas expectativas. O toxicologista forense, ao receber os resultados, informou que não havia vestígios de água ou umidade da casa de banho nas luvas. A prova estava limpa e, ao que parecia, a versão do envolvimento do pai nos acontecimentos na casa de banho podia ser descartada. No entanto, em vez de água, foram encontrados nas luvas vestígios de uma substância completamente diferente: resina epóxi. O aparecimento de resina epóxi nas luvas surpreendeu até os agentes experientes. Afinal, a resina epóxi não tem qualquer ligação com a casa de banho, pelo menos à primeira vista. Martin Novak não comentou o aparecimento desta substância, e os investigadores, por enquanto, não se apressaram a fazer-lhe essa pergunta diretamente. Eles entendiam que acusações prematuras poderiam apenas complicar o caso. A investigação começou a procurar cuidadosamente vestígios de resina epóxi no apartamento e nos pertences pessoais de Martin. Talvez ele estivesse envolvido em algum projeto sobre o qual ainda não se sabia. Talvez a resina epóxi pudesse levar a investigação a uma história completamente diferente, que não tivesse qualquer ligação com o confinamento de Cristina. Neste momento, tudo isto permanecia no âmbito de suposições que a polícia mantinha em estrito segredo. No mesmo dia, os agentes começaram a estudar mais detalhadamente a personalidade do próprio Martin. Os vizinhos descreviam-no como uma pessoa reservada, mas educada. Em casa, não participava em quaisquer escândalos, não fora visto em comportamentos estranhos. No trabalho, falavam dele como um profissional fiável que nunca se atrasava e não criava problemas. Tudo isto tornava a sua personalidade ainda mais misteriosa. O que mais surpreendia a investigação era a calma com que Martin encarava tudo o que estava a acontecer. No seu comportamento não havia pânico nem desnorte. Pelo contrário, ele demonstrava uma calma acentuada, como se soubesse que a polícia não encontraria nada de sério. Mas a resina epóxi nas luvas era a única coisa que, por enquanto, não se encaixava no quadro geral. De onde tinha vindo e que relação tinha com Martin, a polícia ainda tinha de descobrir. A investigação não encerrou completamente o seu álibi, mas também não o acusou prematuramente. A presença de Martin no estacionamento foi registrada das 05:12 às 05:54 da manhã.
O que aconteceu depois teria de ser investigado separadamente. Nesta fase da investigação, os agentes decidiram olhar mais atentamente para a segunda suspeita, Eva Novákova. Era a ela que agora cabia dar respostas às perguntas que a investigação não se atreveu a fazer diretamente ao marido. Afinal, um deles estava certamente envolvido no que acontecia atrás da porta da casa de banho. Para entender como Cristina ficou trancada na casa de banho durante 4 anos, é preciso voltar a agosto de 2017. Foi então que, pela primeira vez, foi proferida a frase que, muito mais tarde, se tornaria o argumento dos seus pais: isolamento doméstico. Nesse período, Cristina tinha completado 19 anos. Segundo o seu círculo social, o comportamento da rapariga começou a mudar cerca de meio ano antes destes acontecimentos. Conhecidos notaram que Cristina se tornara reservada e irritadiça, mas ninguém podia imaginar que isso levaria a uma decisão tão radical por parte da sua família. A 5 de agosto de 2017, os pais vão buscar Cristina à clínica do Dr. Marek Bencho, um conhecido psiquiatra de Praga. Na nota de alta, consta que Cristina sofre de transtorno esquizoafetivo. Oficialmente, este é o diagnóstico F25.1, que exige acompanhamento médico constante. O Dr. Bencho deixa uma recomendação curta, mas importante: internação hospitalar em caso de agudização. Os pais recebem o relatório oficial e deixam a clínica. Mas em vez de seguirem o conselho do médico e procurarem internamento hospitalar ao primeiro sinal de agravamento do estado, a família toma uma decisão inesperada. Eva Novákova, mãe de Cristina, explicará mais tarde à polícia que eles temiam a agressividade. A família assegurava que a rapariga por vezes perdia o controlo e temiam que o internamento hospitalar não lhe garantisse os cuidados adequados. Supostamente foi tomada a decisão de controlar a situação eles próprios, sem a levar para fora da família. A polícia naturalmente não pôde deixar de prestar atenção a tal decisão. O isolamento doméstico de uma pessoa sem prescrições médicas oficiais e controlo de especialistas é juridicamente extremamente questionável. E considerando o desenvolvimento posterior dos acontecimentos, parecia mais do que estranho. Uma das primeiras perguntas da investigação era óbvia. Poderia a família ter decidido autonomamente tal isolamento, sem o Soglazovat com um médico assistente? Especialmente porque, como prova da legitimidade das suas ações, os pais se referiam precisamente à recomendação do médico. A própria nota de alta da clínica que a família forneceu à investigação parecia autêntica. No entanto, a investigação não excluía que a assinatura do médico pudesse ter sido falsificada. Na prática dos peritos criminais, tais casos não eram raros. Para verificar isto, a polícia solicitou uma perícia grafotécnica da assinatura do Dr. Bencho. Entretanto, os agentes começaram a interrogar o círculo social da família. Entre os conhecidos da família, ninguém confirmou que Cristina manifestasse agressividade aberta. Pelo contrário, a rapariga era conhecida como uma pessoa calma e tranquila. Nunca teve conflitos na instituição de ensino ou na rua. Os amigos descreviam-na como amigável e sensível, embora muito reservada no último ano antes do isolamento. Apesar destas contradições, os pais continuavam a insistir na sua decisão. A mãe de Cristina afirmava que fora precisamente o médico quem lhes dera a entender que, em situações complexas, se podia controlar o comportamento em casa. No entanto, o que significava exatamente a frase controlar o comportamento na compreensão dos pais não foi explicado. Os peritos grafotécnicos a esta altura tinham concluído o trabalho e entregado os resultados à investigação. A assinatura do Dr. Bencho era absolutamente autêntica. Portanto, a recomendação internação hospitalar em caso de agudização realmente partira do médico e não havia qualquer crime na falsificação de documentos. Parecia que a versão da falsificação se tinha desfeito por si mesma. No entanto, juridicamente, permanecia a questão principal. Poderia esta recomendação servir de justificação para um isolamento doméstico tão rigoroso? Os peritos criminais e advogados envolvidos no caso declararam unanimemente que a recomendação do médico numa situação semelhante
não isenta os pais de responsabilidade. Nenhuma conclusão médica pode justificar a manutenção de um adulto num espaço fechado sem controle médico regular. Entretanto, o próprio Dr. Bencho ficou fora do radar da polícia. A investigação manteve-o deliberadamente afastado das discussões públicas e não revelou detalhes da sua conversa com a família Novak. Ninguém suspeitava do médico de qualquer crime. Pelo contrário, a assinatura na perícia grafotécnica removeu claramente quaisquer suspeitas sobre ele. A polícia estava cada vez mais intrigada sobre o porquê de os pais, tendo uma conclusão médica oficial e a possibilidade de recorrer a internamento hospitalar, terem preferido silenciar a situação e resolvê-la sozinhos. Isto era especialmente surpreendente, considerando que a família era considerada bastante abastada e podia permitir-se bons cuidados médicos. No contexto desta história surgiu outra nuance. Considerando que Cristina desapareceu da vida pública em meados de 2017, os serviços médicos de Praga deveriam ter demonstrado algum interesse pelo seu destino. Mas não houve qualquer controle oficial ou verificação do estado de Cristina por parte das autoridades médicas durante esses anos. Acontece que uma pessoa, durante vários anos, literalmente desapareceu do radar dos médicos e dos serviços sociais, o que também exigia uma investigação separada. A decisão da família sobre o isolamento foi tomada em completo segredo. Os vizinhos não notaram nada de invulgar e os médicos não tomaram quaisquer medidas para averiguar o estado da sua paciente. Tudo isto gerou questões adicionais para os pais e para o sistema médico de Praga. Naquele momento, a história ainda permanecia confusa. Formalmente, os documentos confirmavam a versão dos pais, mas juridicamente tal decisão da família parecia extremamente vulnerável. A investigação estava confiante de que em breve conseguiria revelar mais detalhes capazes de transformar a compreensão deste caso. Passaram-se 3 dias desde que a polícia entrou pela primeira vez no apartamento dos Novak. A investigação já começava a assemelhar-se a um puzzle complexo, no qual faltavam peças cruciais. Foi nesse momento que os peritos criminais fizeram uma descoberta inesperada, que poderia mudar o rumo de todo o caso. Numa inspeção mais detalhada do apartamento, os polícias descobriram no duto de ventilação uma luva de algodão cinzenta. À primeira vista, um objeto doméstico comum, que se pode encontrar em qualquer casa. Mas foi precisamente nela que os peritos notaram um pequeno, quase imperceptível vestígio de resina epóxi endurecida. Precisamente este pequeno detalhe revelou-se o elo perdido que poderia ligar a descoberta aos acontecimentos anteriores e a um dos principais suspeitos, o pai de Cristina, Martin Novak. Os investigadores rapidamente estabeleceram que a luva coincidia totalmente em marca e modelo com aquelas que tinham sido anteriormente encontradas na bagageira do carro de Martin. Mas isso não era tudo. A análise química da resina na luva mostrou que se tratava de uma composição específica, utilizada para a selagem de superfícies metálicas. Esta mesma composição tinha sido comprada muito recentemente numa das lojas de bricolagem Cochise D.I. Weiss. Além disso, a polícia encontrou um recibo que confirmava esta compra precisamente por Martin Novak. Os agentes convocaram imediatamente Martin para outro interrogatório. Desta vez, a polícia tinha um motivo específico. Era preciso descobrir para que ele poderia ter precisado de resina epóxi para a ventilação, especialmente porque Martin, nos encontros anteriores, afirmara com confiança que não realizara quaisquer obras de reparação no apartamento e nem sequer tocara no sistema de ventilação. A todas as acusações e suspeitas ele respondeu calmamente, negando qualquer envolvimento neste incidente. Segundo ele, comprou a resina epóxi exclusivamente para a garagem e não planeava nem podia usá-la no apartamento, muito menos na ventilação do prédio. Apesar da óbvia inconsistência entre as suas declarações e os factos reais, a investigação não se apressou com conclusões definitivas. Era preciso entender por que alguém precisaria aplicar selante precisamente no duto de ventilação. A primeira versão que surgiu na polícia foi a mais óbvia. Alguém selou deliberadamente a ventilação para que os sons da casa de banho não fossem ouvidos pelos vizinhos ou por pessoas estranhas. Esta era uma hipótese lógica e assustadora. A ventilação realmente poderia servir como um canal para a transmissão de quaisquer sons, gritos ou pedidos de ajuda que a vizinha Zuzana Kovachová mencionara anteriormente. Mas rapidamente surgiram pontos fracos na versão. Primeiro,
A abertura do duto de ventilação onde a luva foi encontrada não estava completamente fechada. A resina fora aplicada apenas parcialmente e não podia isolar completamente os sons. E, segundo, a inspeção mostrou que tal bloqueio parcial da ventilação não poderia ser uma solução eficaz para um isolamento acústico absoluto. Enquanto os agentes refletiam sobre a nova pista, uma comunicação inesperada chegou da inspeção de incêndios. Os peritos do Corpo de Bombeiros realizaram a sua própria verificação do duto de ventilação de todo o edifício para determinar como o selante tinha sido aplicado. As conclusões da inspeção viraram completamente o cenário da investigação. Descobriu-se que a resina epóxi não fora aplicada a partir do apartamento dos Novak, mas do andar de baixo, do apartamento vizinho. Esta descoberta colocava em dúvida todas as suposições anteriores sobre a culpa dos pais. A polícia deparou-se pela primeira vez com a versão de que poderia haver um terceiro envolvido no caso, de quem a investigação nem sequer suspeitava anteriormente. Por enquanto, ninguém podia dizer com certeza quem dos vizinhos tinha acesso ao duto e para que poderia ter usado a composição epóxi. Mas uma coisa ficou clara: a luva na ventilação não fora um acaso. A pessoa que realizou os trabalhos no duto, provavelmente, perdeu-a precisamente no momento da aplicação do selante. E essa pessoa, quem quer que fosse, poderia tornar-se uma testemunha-chave, ou mesmo um suspeito. Agora a polícia teria de observar atentamente os vizinhos da família Novak. Em primeiro lugar, a atenção dos agentes voltou-se novamente para Zuzana Kovachová, a mulher que primeiro depôs contra o pai de Cristina e que anteriormente mencionara os pedidos de ajuda noturnos. Precisamente o seu apartamento ficava exatamente por baixo da habitação dos Novak. Se a resina epóxi tivesse sido aplicada dali, isso poderia lançar luz sobre os verdadeiros motivos das ações da vizinha, que anteriormente não levantara suspeitas especiais. A esta altura, a investigação compreendeu claramente que o caso era mais complexo do que parecia inicialmente. O isolamento de Cristina poderia estar ligado não apenas ao seu diagnóstico ou às ações dos pais, mas também a circunstâncias ainda desconhecidas. Nesta fase da investigação, ninguém se apressava a tirar conclusões definitivas. A luva com uma gota de resina epóxi tornou-se um novo enigma na cadeia de acontecimentos, que só se complicava a cada dia. E enquanto a polícia tentava entender quem e por que poderia ter intervindo no sistema de ventilação, a própria história gradualmente ultrapassava os limites de uma única família e transformava-se em algo muito maior e mais sombrio. Desde a descoberta da luva no duto de ventilação, a investigação começou a olhar para os vizinhos com especial atenção. E no centro dessa atenção estava Zuzana Kovachová, a mulher que primeiro falou sobre os gritos do apartamento dos Novak. Até aquele momento, a polícia via-a apenas como uma testemunha, mas agora o seu papel adquiria uma tonalidade completamente diferente. Zuzana Kovachová tem 44 anos, mulher solteira. Vive num apartamento diretamente abaixo da família Novak há mais de 10 anos. Até 2018, trabalhou como auxiliar de enfermagem na secção de psiquiatria do Hospital Municipal de Praga. Isto tornou-se conhecido pela investigação muito recentemente, quando os polícias verificaram a sua biografia mais cuidadosamente. A própria Zuzana, nos primeiros interrogatórios, preferiu não falar sobre este facto, e ele só veio à tona após um pedido ao hospital. Zuzana foi despedida do trabalho no verão de 2018. A razão formal: violação da hierarquia. Colegas afirmavam que ela se permitia interferir no processo de tratamento, tentando frequentemente dar recomendações médicas aos pacientes, embora não tivesse qualquer formação médica. A direção da clínica decidiu não divulgar os detalhes do seu despedimento, limitando-se a uma formulação seca. Depois de sair do hospital, Zuzana arranjou emprego como empregada de limpeza numa pequena empresa privada. Quando a polícia convocou novamente Zuzana para interrogatório e perguntou por que motivo ela não se dirigiu às autoridades, se ouvira pela primeira vez gritos do apartamento dos vizinhos já em 2018, a mulher não conseguiu dar uma explicação convincente. A sua resposta foi curta e não muito credível. Supostamente pensou que era a televisão a funcionar demasiado alto. No entanto, tal justificação parecia bastante duvidosa, especialmente considerando a sua experiência de trabalho na secção de psiquiatria. Afinal,
Zuzana conseguia certamente distinguir um grito real do ruído da televisão. Os investigadores presumiram que Zuzana poderia ter aconselhado informalmente a família Novak, baseando-se na sua experiência. Isto poderia explicar tanto o seu silêncio, como o comportamento estranho, e até mesmo o conhecimento dos detalhes do que se passava no apartamento. A mulher negou categoricamente quaisquer contactos semelhantes com os vizinhos, no entanto. Os agentes já começavam a duvidar da sua sinceridade. Para confirmar ou refutar a ligação entre Zuzana e a família Novak, a polícia realizou uma verificação das suas chamadas telefônicas dos últimos anos. Os resultados foram inesperados e abriram novas perspectivas no caso. De acordo com os dados de faturação telefônica, no período de 2018 a 2019, ocorreram nada menos que 26 conversas telefônicas entre Zuzana Kovachová e Martin Novak. E estas chamadas coincidiam claramente em tempo com o período em que, segundo Zuzana, ela ouviu os gritos pela primeira vez. O número de chamadas era invulgarmente grande, especialmente considerando que Zuzana e Martin afirmaram nos interrogatórios que quase não se falavam. Sobre o que exatamente os vizinhos conversaram, por enquanto, permanecia um mistério. A polícia não se apressou a revelar o conteúdo das conversas, mas o facto permanecia. Havia uma ligação entre eles. Depois de 2019, as chamadas cessaram abruptamente. Algo claramente mudou nas relações dos vizinhos, mas a polícia ainda não entendia o que exatamente. A pergunta sobre por que os contactos foram subitamente interrompidos, Zuzana disse apenas que já não via necessidade de comunicar. Nas suas palavras, soou novamente a mesma indefinição e evasividade que acompanharam todo o seu interrogatório. A investigação decidiu, por enquanto, não nomear Zuzana como suspeita oficialmente. O seu estatuto permanecia em aberto, mas os agentes inclinavam-se cada vez mais para a ideia de que o papel da vizinha nesta história era muito mais profundo do que parecia inicialmente. Talvez o seu silêncio durante vários anos não fosse apenas uma coincidência, mas parte de um plano maior, que poderia incluir, no mínimo, um consentimento tácito com o que estava a acontecer. Paralelamente a estas descobertas, os investigadores realizaram um novo interrogatório dos outros vizinhos. Nenhum deles confirmou ter ouvido gritos do apartamento dos Novak. A única pessoa que insistia constantemente neste facto era Zuzana. Por um lado, isto poderia testemunhar a sua atenção redobrada, e por outro, que era precisamente ela quem atraía intencionalmente a atenção da polícia para a família dos vizinhos, possivelmente desviando a atenção das suas próprias ações. A própria Zuzana não parecia agitada ou preocupada, apesar da dureza dos interrogatórios. A mulher era cautelosa nas respostas, não demonstrava agressividade ou pânico, como se estivesse preparada para tal reviravolta dos acontecimentos. Os agentes não puderam deixar de notar isto. O comportamento da mulher fê-los pensar que, nesta história, tudo era muito mais complicado do que parecia inicialmente. A investigação teria de descobrir se as chamadas entre os vizinhos eram apenas uma coincidência, consultas pessoais ou algo mais. Considerando as descobertas anteriores, a polícia estava segura apenas de uma coisa. A história do apartamento dos Novak estava longe de ser uma tragédia familiar. E agora, quando se tornou claro que os vizinhos estavam envolvidos nela não menos do que os pais, a investigação preparava-se para entrar numa fase completamente nova, onde no centro da atenção poderia estar não a família Novak, mas sim Zuzana Kovachová. Para entender melhor a história de Cristina, a polícia voltou novamente ao passado. 14 de junho de 2018, aproximadamente um ano depois que a família Novak tomou a decisão de isolá-la em casa. Foi então que o psiquiatra Marek Bencho ficou pela primeira vez sob a atenção rigorosa das autoridades médicas de Praga. O motivo foi uma advertência emitida pela Câmara Médica por supervisão insuficiente de pacientes ambulatoriais. Na lista de pacientes sobre os quais havia questionamentos estava também Cristina Novakova. A verificação oficial mostrou que, após a alta da clínica, Bencho continuou consultando Cristina à distância. Uma vez por mês, cerca de 30 minutos, ele realizava videochamadas pelo Skype. Isso era formalmente permitido pelas regras, mas considerado uma prática não convencional. Naquela época, a telemedicina já estava difundida,
mas sempre era vista apenas como uma forma adicional de supervisão, não a principal. Os inspetores não conseguiram encontrar evidências convincentes para impor sanções sérias ao médico. No entanto, recomendaram que ele mantivesse registros mais cuidadosos de seus pacientes ambulatoriais no futuro. O caso foi encerrado, limitando-se apenas a uma advertência. Os investigadores ficaram muito interessados em saber por que o médico, que conhecia a gravidade do estado da paciente, preferia sessões à distância, em vez de visitas pessoais ou encaminhamento para internação. Afinal, o estado de Cristina, segundo o depoimento da mãe, não melhorava. Pelo contrário, piorava a cada mês. E mesmo assim, Bencho regularmente confirmava a gravidade de seu estado justamente à distância. No interrogatório, o psiquiatra declarou à polícia que considerava suas ações perfeitamente justificadas. Segundo suas palavras, a mãe de Cristina, Eva Novakova, assegurava que o isolamento domiciliar e o cuidado constante eram mais eficazes para sua filha do que o tratamento hospitalar. O médico não podia verificar pessoalmente o contrário, já que todas as suas observações se limitavam a videochamadas curtas, mas afirmava que não via razões para duvidar das palavras da mãe. No entanto, a investigação desenvolveu mais uma hipótese. A polícia supôs que o Dr. Bencho poderia estar recebendo pagamento não oficial da família Novak por suas consultas regulares à distância. Tais suspeitas surgiram porque nem na documentação do médico, nem nas contas oficiais pelos serviços da clínica, essas consultas eram registradas. Verificar essa versão diretamente era difícil, e no momento permanecia apenas como uma das possibilidades. Enquanto a polícia investigava os motivos do médico, surgiu inesperadamente outro detalhe mais preocupante. A perícia forense dos medicamentos encontrados no banheiro de Cristina mostrou-se uma estranha discrepância. Os antipsicóticos que a jovem tomava durante os últimos meses, segundo dados oficiais, foram retirados de produção ainda em 2019. No entanto, as embalagens encontradas no local tinham data de fabricação de 2021. Isso significava que alguém continuava produzindo o medicamento ou o importava ilegalmente. Os especialistas enfatizaram que o medicamento não poderia estar legalmente em circulação, e esse fato exigia uma investigação separada. Mas o canal de fornecimento desses medicamentos permanecia completamente obscuro. O médico Marek Bencho negava categoricamente qualquer envolvimento na compra ou fornecimento dos medicamentos. Assegurava que não os prescreveu após o fim da produção oficial e não tinha ideia de como tais remédios poderiam ter chegado à casa dos Novak. A polícia não se apressou em revelar os canais de obtenção dos medicamentos. Este mistério poderia esconder algo maior do que simples negligência do médico ou da família. Agora a investigação entendia uma coisa: alguém claramente mantinha o acesso da família Novak aos medicamentos proibidos. Mas quem e por que fazia isso permanecia desconhecido. Um ponto importante era que, apesar da óbvia violação da ética médica, não havia evidências diretas de ligação criminosa entre o Dr. Bencho e a família. O fato da advertência da Câmara Médica não constituía crime, mas colocava em dúvida sua reputação e profissionalismo. O psiquiatra Marek Bencho continuava insistindo que seus motivos sempre foram puramente profissionais e que o cuidado com a paciente era sua prioridade. A investigação agora prestava atenção especial ao aspecto financeiro das relações entre o médico e a mãe de Cristina. Afinal, se o pagamento realmente ocorria em dinheiro e contornando a clínica, isso poderia significar uma conspiração que influenciou diretamente a decisão de manter Cristina em casa e ocultar seu estado. Enquanto isso, a polícia se preparava para solicitar relatórios financeiros da família Novak e extratos bancários pessoais do Dr. Bencho, para entender se existia uma ligação não oficial. Mas os resultados dessas verificações ainda estavam por vir. A cada novo fato, a investigação se complicava cada vez mais. Agora ninguém estava seguro de que a decisão sobre o isolamento domiciliar de Cristina foi tomada exclusivamente por seus pais. Cada vez mais apareciam no caso novas pessoas, cujos motivos ainda pareciam não óbvios e cujo papel não estava completamente claro. A perícia dos medicamentos e as estranhezas no comportamento do médico claramente indicavam que o caso tinha um segundo fundo, que a investigação ainda precisava revelar. A fonte dos novos medicamentos permanecia um mistério sério e não resolvido, que poderia levar a consequências completamente inesperadas.
a investigação tomou uma reviravolta inesperada em 2 de outubro de 2021. Uma operação policial em um dos mercados ilegais de medicamentos em Praga levou a uma descoberta importante. Os agentes confiscaram 12 embalagens do mesmo antipsicótico encontrado anteriormente no banheiro de Kristina Novakova. O vendedor dos medicamentos era Igor Kovac, marido da vizinha da família Novak, Zuzana Kovachova. Esta foi a primeira ligação séria entre a família Novak e seus vizinhos, que foi muito além das chamadas telefônicas e suspeitas domésticas. Igor Kovac era uma pessoa discreta, praticamente invisível para os vizinhos. Trabalhava como carregador comum em um dos grandes depósitos farmacêuticos nos arredores de Praga. Todos os dias, Igor chegava ao trabalho de bicicleta percorrendo cerca de 7 quilômetros em cada direção. A investigação rapidamente estabeleceu como os antipsicóticos chegaram às mãos de Kovac. Na gravação da câmera de vigilância feita em 11 de novembro de 2020 no depósito, era claramente visível Igor roubando várias embalagens justamente deste medicamento. No entanto, a polícia ainda não podia explicar por que o carregador precisava especificamente deste antipsicótico raro que há muito tempo não era oficialmente produzido. Quando Igor se encontrou na sala de interrogatório, recusou-se a dar qualquer explicação. Seu advogado assumiu uma posição simples e cautelosa. Meu cliente usava o medicamento para consumo próprio. A versão soava implausível, especialmente considerando a quantidade de medicamento roubado. Os especialistas confirmavam. O volume seria suficiente para uso de vários meses em estágio muito grave de transtorno. Mas Igor não tinha nenhum diagnóstico médico registrado que exigisse tal medicamento. A investigação logicamente supôs que o objetivo do roubo era a revenda no mercado clandestino. Praga, como qualquer outra grande cidade europeia, tinha seu comércio ilegal de medicamentos, especialmente aqueles impossíveis de adquirir oficialmente. Os policiais estavam certos de que era para lá que se dirigiam as embalagens roubadas. No entanto, logo aconteceu um evento que novamente direcionou o caso para a família Novak. Os peritos criminalistas examinaram cuidadosamente cada embalagem apreendida de Igor Kovac e descobriram que em uma delas havia uma impressão digital clara. Esta impressão digital pertencia a Eva Novakova, mãe de Kristina. Assim foi estabelecida pela primeira vez uma ligação física direta entre os vizinhos e a família Novak, precisamente através do medicamento roubado. O próprio Igor Kovac continuava em silêncio. Zuzana Kovachova nos interrogatórios parecia surpresa, até assustada. Assegurava que nunca soube sobre tais ações de seu marido, mas a investigação já não estava segura se deveria confiar em suas palavras, especialmente depois de descobrir que anteriormente ela trabalhava como auxiliar de enfermagem e, claramente, possuía o conhecimento necessário para avaliar o valor de tal medicamento. Por enquanto, a polícia não podia dizer exatamente como a embalagem com o medicamento chegou às mãos de Eva Novakova. Existiam várias hipóteses. Possivelmente, a mãe de Kristina adquiria os medicamentos conscientemente, diretamente de Igor ou através de um intermediário, entendendo que oficialmente já não era possível obter o remédio. Ou então, a embalagem poderia ter chegado a ela por acaso, através de terceiros que compravam de Igor e revendiam os medicamentos adiante. Os operativos verificaram cuidadosamente as operações financeiras de Eva Novakova no último ano, mas nenhuma transação suspeita ou grandes somas em dinheiro foram detectadas até o momento. No entanto, a investigação já entendia. A mãe de Kristina definitivamente desempenhava um papel importante na cadeia de fornecimento de antipsicóticos. Qual era a sua função exata? Compradora, intermediária ou simplesmente consumidora casual permanecia um mistério. Quanto a Igor Kovac, a polícia também o tratava com cautela. Apesar do crime óbvio, roubo de medicamentos do depósito, ele parecia mais uma figura menor em um esquema muito mais amplo. A investigação não tinha bases para considerar que ele planejava fornecer medicamentos especificamente para a família Novak. Era bem provável que a mãe de Kristina simplesmente fosse um dos muitos compradores no mercado clandestino. No entanto, não se podia negar que a vizinhança e as relações próximas entre as famílias aumentavam significativamente a probabilidade de sua cooperação estreita. A investigação decidiu trabalhar esta linha de investigação com o máximo de detalhes.
A questão de como exatamente Eva obtinha o medicamento permaneceu aberta. O que mais interessava à investigação era se ela sabia sobre a ilegalidade da origem dos medicamentos, ou se os considerava perfeitamente legais e simplesmente comprava do vizinho sem se aprofundar nos detalhes. Em qualquer caso, agora ela precisava dar explicações claras. A partir deste momento, o foco da investigação gradualmente se deslocava para a personalidade de Eva Novakova e seu papel real nesta história. Até então, a mãe de Cristina parecia mais uma vítima das circunstâncias e da tragédia familiar. Mas agora sua posição poderia mudar drasticamente. A nova descoberta complicou drasticamente a investigação e acrescentou ainda mais perguntas à já complexa e confusa história. Os investigadores sabiam que este caso estava se tornando mais difícil a cada dia, e seu final, provavelmente, não satisfaria ninguém que estivesse envolvido nele. Em 10 de outubro de 2021, a polícia recebeu os resultados da verificação financeira de Eva Novakova. A atenção da investigação foi atraída por um esquema incomum de suas operações monetárias, que diferia drasticamente dos gastos domésticos típicos da família. Segundo os relatórios, desde o início de 2019 e até o momento da abertura do banheiro, Eva regularmente sacava dinheiro de sua conta bancária pessoal. Isso acontecia a cada 2 meses, sempre com a mesma quantia, 400 euros. Considerando a regularidade e precisão das quantias, os investigadores imediatamente suspeitaram que esse dinheiro se destinava ao pagamento de alguns serviços sobre os quais a mulher não havia informado anteriormente à polícia. No entanto, a transação mais incomum aconteceu recentemente, em 5 de agosto de 2021, pouco mais de um mês antes da polícia encontrar Cristina. Neste dia, Eva Novakova subitamente fez uma transferência de 1.200 euros para a conta bancária do Dr. Marek Bencho. A transferência foi acompanhada da anotação "Consulta". Esta foi a primeira e única cobrança feita oficialmente através do banco, e não em dinheiro como antes. A polícia decidiu chamar imediatamente Eva Novakova para um novo interrogatório. A pergunta sobre a transferência incomum de dinheiro ao psiquiatra, a mãe de Cristina respondeu com bastante calma. Afirmava que o Dr. Bencho exigiu o pagamento antecipado pela futura hospitalização de Cristina, que supostamente planejavam realizar ainda no outono deste ano. Segundo sua explicação, os pagamentos anteriores em dinheiro também se destinavam ao médico, supostamente justamente por suas consultas regulares à distância e recomendações. Porque desta vez a transferência foi oficial e não em dinheiro, Eva explicou simplesmente. Segundo o médico, a quantia era muito grande para ser entregue pessoalmente. A própria versão soava bastante lógica. A família poderia realmente estar planejando a hospitalização, especialmente considerando a situação com a pandemia de Covid-19, que poderia ter impedido de fazer isso antes. A polícia até começou a se inclinar para a ideia de que a mãe poderia sinceramente estar tentando garantir o tratamento da filha e simplesmente se tornou refém das circunstâncias. No entanto, a investigação estava acostumada a verificar tudo cuidadosamente. Os operativos se dirigiram ao Dr. Bencho para confirmação da versão da mãe. Sua reação foi completamente inesperada. Em carta oficial ao advogado, o médico Bencho negou categoricamente que alguma vez planejou ou discutiu com a família a hospitalização de Cristina. Além disso, declarou que nunca exigiu dos Novak nenhum pagamento antecipado. E a transferência de dinheiro em agosto de 2021 foi para ele uma completa surpresa. Bencho estava até disposto a apresentar seus extratos bancários para confirmar que antes nunca recebeu nenhum pagamento em dinheiro da família Novak. Assim, diante da investigação, surgiu um problema completamente novo. Alguém claramente estava mentindo. Ou a mãe de Cristina, que insistia teimosamente na versão com hospitalização e pagamentos regulares de consultas, ou o próprio Dr. Bencho, que afirmava o contrário e negava quaisquer acordos. Ambas as variantes pareciam igualmente convincentes e, simultaneamente, igualmente suspeitas. A investigação verificou os documentos financeiros do médico e, por enquanto, não descobriu nenhuma contradição em seu depoimento. Mas permanecia a questão aberta de por que ele não se dirigiu à polícia após receber a estranha transferência. Também os investigadores não conseguiam entender por que a mãe precisou documentar tão obviamente o pagamento, se todas as quantias anteriores sempre foram em dinheiro e não deixaram rastros bancários.
Os peritos criminalistas supuseram que Eva poderia assim ter criado um álibi oficial caso a polícia começasse a verificar o histórico da doença e tratamento de Cristina. Outros acreditavam que a mãe foi sincera em suas tentativas de ajudar a filha, e o médico, por alguma razão, recusava suas palavras para evitar responsabilidade por possíveis violações da ética médica. A versão de que a mãe planejava internar a filha na clínica e isso foi impedido pela pandemia parecia bastante razoável. No entanto, sua veracidade agora estava sob grande dúvida. A transferência de 1.200 euros parecia uma ação muito planejada e óbvia, como se especialmente destinada a atrair essa atenção da polícia e fixar alguns acordos. Enquanto isso, os investigadores estudaram cuidadosamente as conversas telefônicas e correspondências da mãe com o Dr. Bencho nos últimos meses. Não encontraram nenhuma confirmação clara da versão sobre hospitalização. A comunicação da mãe com o médico sempre permaneceu extremamente breve e neutra, e em lugar nenhum foram mencionadas nem clínica, nem pagamento antecipado, nem mesmo futura hospitalização. A tensão entre Eva Novakova e Marek Bencho estava se tornando cada vez mais óbvia. Era claro para esta investigação. Ou eles agiam em conluio e agora tentavam transferir a responsabilidade um para o outro, ou alguém deles mentiu desde o início, perseguindo interesses próprios. Em qualquer caso, a ligação financeira entre a mãe de Cristina e seu psiquiatra se tornou a evidência mais importante no caso. Ela refutava completamente a versão anteriormente apresentada pelos pais de que Cristina foi isolada exclusivamente para sua segurança e de acordo com recomendações médicas. Agora os investigadores entendiam que por trás das ações da família Novak poderiam estar motivos muito mais complexos e sombrios. O final da investigação se aproximava rapidamente, e a investigação já estava diante da escolha. Reconhecer o ocorrido como resultado de circunstâncias trágicas, culpa individual de alguém ou conspiração conjunta na qual foram envolvidos tanto os pais quanto o médico. Mas por enquanto, tanto a polícia quanto os espectadores permaneciam no desconhecimento sobre quem realmente controlava esta história. Em 22 de julho de 2022, o Tribunal de Praga proferiu a sentença no caso de Cristina Novakova. A investigação, que durou quase um ano, finalmente revelou completamente o quadro do ocorrido. Desde o início, os pais de Cristina, Eva e Martin Novak buscaram evitar a publicidade do estado mental da filha. Para eles, isso era mais importante que a ajuda médica ou mesmo a lei. Justamente o medo de que conhecidos, amigos ou colegas soubessem a verdade se tornou o ponto de partida da história que chocou a República Tcheca. Eva Novakova, não confiando na medicina oficial e temendo a publicidade através de hospitais e clínicas, pediu ajuda à vizinha, Zuzana Kovachova. Esta, usando suas antigas conexões no meio médico, organizou o fornecimento ilegal de medicamentos antipsicóticos através de seu marido, Igor Kovac, carregador em um depósito farmacêutico. Em algum momento, Martin Novak decidiu que a situação precisava de mais sigilo. Temendo que os vizinhos começassem a suspeitar de algo, ele se ocupou da vedação hermética da ventilação entre seu apartamento e o apartamento dos Kovac no andar de baixo. Para isso, Martin usou um secador industrial e resina epóxi, que aplicava durante a noite. A investigação descobriu que o secador acelerava o processo de endurecimento do vedante. E à noite, Martin podia agir despercebido. Assim, ele não apenas tentava ocultar quaisquer sons que Cristina pudesse fazer, mas também indiretamente garantiu o silêncio dos vizinhos. Zuzana, além de ajudar no fornecimento de medicamentos, dava instruções aos pais sobre sua dosagem, atuando como consultora médica não oficial. A polícia confirmou isso através das chamadas telefônicas, que eram ativamente mantidas entre Zuzana e Martin até 2019, quando o casal entendeu que o esquema de fornecimento já estava estabelecido e não eram mais necessárias consultas adicionais. No entanto, o elo-chave desta cadeia foi o Dr. Marek Bencho, psiquiatra oficial de Cristina. Ele regularmente assinava todos os documentos médicos necessários para os serviços sociais, confirmando o estado grave de Cristina à distância. O médico realmente não conhecia as condições reais de sua permanência no apartamento, mas sua negligência e desejo de receber dinheiro por consultas regulares influenciaram diretamente o que estava acontecendo.
Foram justamente suas consultas à distância que permitiram à família evitar a atenção rigorosa dos serviços sociais por quase 4 anos. Durante a investigação, foi confirmada a versão de que as impressões digitais de Eva Novakova, encontradas nas embalagens de antipsicóticos, não apareceram por acaso. Eva regularmente entregava embalagens vazias a Igor para receber em troca novos lotes de medicamentos. Esta troca fazia parte de um esquema bem ajustado. A polícia estabeleceu que foi justamente a câmera noturna do estacionamento dos vizinhos que registrou aquele secador nas mãos de Martin. Seu depoimento sobre reforma da garagem se revelou mentira, com a qual tentava desviar as suspeitas do verdadeiro propósito da ferramenta. A ligação entre Zuzana e os pais também ficou clara. Suas conversas telefônicas eram instruções sobre dosagem e aplicação de antipsicóticos. A família confiou completamente em seus conselhos, embora a própria Zuzana não tivesse formação médica. Tal consultoria se tornou mais uma razão pela qual não se dirigiram a médicos reais por tanto tempo. Uma das embalagens do medicamento, produzida em 2021, foi resultado de uma compra controlada pela polícia no mercado ilegal, onde Igor Kovac vendia medicamentos. Foi justamente esta embalagem que se tornou a primeira pista séria que permitiu à investigação revelar toda a cadeia do crime. O processo judicial foi tenso. Martin Novak tentou transferir a culpa para si a esposa, afirmando que foi justamente ela quem dirigiu todo o esquema e demonstrando ao tribunal a transferência bancária ao Dr. Bencho. Mas no último momento a situação mudou drasticamente. Zuzana Kovachova inesperadamente mudou seu depoimento e diretamente na sala do tribunal declarou que Martin a ameaçou com sérias consequências se ela decidisse revelar a verdade à polícia anteriormente. Este depoimento foi decisivo. Agora, ambos os pais pareciam culpados aos olhos do tribunal e igualmente responsáveis pelo ocorrido com Cristina. Ao final do processo judicial, Eva e Martin Novak foram considerados culpados de todas as acusações apresentadas. O tribunal impôs a ambos a mesma pena, 12 anos de prisão. Zuzana e Igor Kovac receberam penas condicionais por cumplicidade e roubo de medicamentos. O Dr. Marek Bencho foi considerado culpado de negligência médica e recebeu 2 anos de pena condicional.